Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus com o hino de número 6, o cantor cristão. Glória ao Senhor. Nós vamos estar louvando a Deus com esse cântico do cantor cristão. Ao nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Sua morte me remiu, a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo o grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com ardor, com zelo e com fervor o Trino Deus, eternamente ali em canto abrasador, trindade santa de louvor nos céus. Pai, muito obrigado pela tua igreja que se reúne aqui mais uma vez para te adorar. Muito obrigado pelos irmãos que já estiveram aqui na tua casa, já no início do culto, orando, Senhor, uns pelos outros, pela tua igreja. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós já vivemos em tua presença e que tu possas continuar abençoando o nosso culto, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos adorar ao nosso Deus com mais um louvor. Nós estaremos louvando a Deus com o cântico Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos permanecer de pé mais um pouquinho, irmãos. Eu sei que às vezes a gente fica cansado, né? Porque é um dia todo de trabalho. E mesmo assim, a gente ainda está na casa do Senhor. E nós vamos estar nesse momento orando e colocando diante de Deus a nossa coluna de oração. Mais uma vez a gente vai estar intercedendo como igreja. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, a família pastoral, a Juraci, a mãe da Ática, o Sebastião, no qual, né, teve o falecimento da sua esposa. Nós estamos orando pela família enlutada. A Aidaci, tia da irmã Érica, a Nélia também, o irmão Carlinhos, da irmã Jô, a Neide, a Iraci, irmã da irmã Nair, a dona Edmeia, o Zeca, a Leida, a irmã Ivonete, o Cleveland, a Rosana Carrara, a Márcia Carrara, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, a dona Marlene, mãe da Cristina. Eu gostaria que os irmãos orassem por nós, porque ontem chegamos em casa do trabalho, quando nós estávamos preparando a mensagem e o estudo para hoje, né? Nós recebemos a notícia que ela tinha levado um tombo, e ela tem 85 anos de idade, e, né, quando uma pessoa nessa idade toma um tombo, a gente sabe as consequências, e ela quebrou o fêmur, infelizmente, né? Então ela vai passar por uma cirurgia. Os médicos estão falando que é amanhã a cirurgia, se Deus quiser seja amanhã, né? Se não for, né, está na mão do Senhor também. Mas a gente pede pela família, né, por esse cuidado que a gente vai precisar ter com ela, e que Deus esteja dando forças à família para que nós possamos estar ajudando ela nesse momento, que a cirurgia ocorra tudo bem, né? Então os irmãos estejam orando aí com mais intensidade aí por esse pedido, né, por essa situação mais difícil. Irmão Deusi, Francisca, irmã Maria Nazaré. Irmã Maria Nazaré também teve um tombo, né? Ela não chegou a quebrar nada não, né? Sim. Mas graças a Deus não aconteceu mais nada de grave. A Thaísa, o Benício, criança que está internada, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá, e as autoridades. Pai, muito obrigado, Pai, mais esse momento de oração na Tua casa.
esteja com cada pedido feito, com cada necessidade, com cada pessoa. Sonda os nossos corações, vê aquilo que precisamos, toma-nos em tuas mãos, abençoe-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar ao nosso Deus. Logo após estaremos passando ao estudo da palavra. Os irmãos podem estar se sentando, descansando mais um pouquinho. Nós vamos estar louvando a Deus com o cântico Vem com Josué. É um cântico de batalha. Nós vamos estar refletindo no texto de Efésios, hoje no capítulo 4, nós vamos até o 6, né? Porque eu parei o estudo no meio no versículo 4, né? Mas nós vamos até o 6, porque é algo comum a todos aqueles que professam uma mesma verdade. Nós vamos estar lendo o texto na tradução Almeida, revista e atualizada, né? Em algumas Bíblias está escrito ARA, Almeida, revista e atualizada, de 1993. Bom, diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, ajude-nos na reflexão da Tua Palavra, ajuda-nos a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós entramos nessa segunda metade do livro de Efésios. Efésios só tem 6 capítulos. De 1 ao 3, nós aprendemos aqui doutrina. Paulo ensina tudo
que a palavra de Deus nos orienta a respeito da salvação. Mas, do 4 ao 6, ele começa a entrar na nossa responsabilidade como igreja, na prática daquilo que nós aprendemos, né? Porque ensino sem prática, para quê? Vamos aprender a viver, vamos aprender tudo aquilo que recebemos do Senhor, vamos aprender o caminho do Senhor, né? Tudo aquilo de bênção que Deus reservou para nós. A gente vê isso nos primeiros capítulos, de 1 a 3, bênçãos, né, celestiais, nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, aonde nós podemos alcançar com a nossa fé. Mas agora Paulo, ele começa a usar uma linguagem, né, de prática, de praticar a fé, praticar a doutrina que nós aprendemos. A palavra-chave para começar aí a esse capítulo, a esses capítulos de 3 a 6, é andar, porque ele diz: andeis. Quer dizer, a gente deve viver. Andar é o quê? Viver aquilo que nós professamos, a nossa fé, o nosso ensinamento, a nossa doutrina, que hoje em dia, infelizmente, alguns dizem que não é importante. Alguns chegam a dizer o seguinte: doutrina acaba por até nos desunir, né, por causa dos ensinamentos. Mas a doutrina é o ensino do quê? Das verdades ensinadas por Deus, para que nós possamos andar de acordo com aquilo que é o certo diante de Deus. Não adianta nada você tirar doutrina e viver de experiências cristãs, mas você não seguir aquilo que é o certo, que é o que? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito das verdades bíblicas. Bom, Paulo, ele começa a falar sobre aquilo que devemos fazer, seguindo aquilo que é a doutrina ensinada nesses 3 capítulos primeiros, né, de 1 ao 3. No versículo 1, ele começa com intensidade a pedir à igreja. Irmãos, quando um pregador, ele começa a pregar e ele começa a colocar intensidade naquilo que ele está falando, ele entende que o texto pede esse tipo de chamado, né? Eu acho que a intensidade que eu tive no domingo surtiu um efeito, porque eu estou vendo vários irmãos aqui na igreja, e eu cumpri com a minha palavra, né? A gente começou certinho, vamos terminar no horário certinho, para os irmãos não saírem daqui tarde. Eu estou acompanhando aqui no relógio, para que a gente possa ter um culto sabendo daquilo tudo que a palavra de Deus nos ensina, sem pressa, porque nós estamos aprendendo o texto bíblico aqui com calma. Nós vamos sair daqui aplicando aquilo que nós vamos aprender em nossos corações, com certeza, mas vamos sair daqui também no horário. E Paulo usa o termo rogo-vos. Ele podia dizer: eu peço a vocês, mas rogar é um termo usado com intensidade. E nós precisamos colocar na obra do Senhor e na nossa vida também intensidade cristã. Da mesma forma que nós somos intensos em cuidar da nossa própria vida, por exemplo, em cuidar da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, nós temos também que ser intensos na nossa vida cristã, colocar aquilo de mais vontade na obra de Deus. Nós não devemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Nós devemos estar preparados para fazer a obra de Deus e colocar com intensidade tudo aquilo que fazemos. Vai cantar, canta com intensidade. Vai orar, ora com intensidade. Vai fazer a obra do Senhor, faz com intensidade. Vai vir à casa do Senhor, coloca toda a sua alegria em vir à casa do Senhor, que você possa estar louvando a Deus com toda a intensidade, como Paulo, ele pede para que a igreja aplique esses ensinamentos que ele ensinou na primeira metade do livro. E ele diz: prisioneiro no Senhor. Lembra que eu falei isso, que ele já tinha se identificado como prisioneiro de Cristo? Paulo sabia
que, mesmo em prisão, isso era um propósito de Deus. Ele não estava triste, não estava chateado por estar preso. Ele sabia que se ele estava preso, aquilo era propósito de Deus. E às vezes as coisas acontecem, a gente fica tão chateado, né? A gente fica tão inconformado com algumas coisas que acontecem. A gente pensa assim: meu Deus, por que isso foi acontecer comigo? Por que isso foi acontecer agora? E esse agora era o agora de Deus. Aquilo que Deus está fazendo é por um porquê. E Paulo sabia por que ele estava preso. E ele, mais uma vez, ele usa o termo prisioneiro no Senhor. Prisioneiro, porque era a vontade de Deus que Paulo estivesse ali. Ele não estava preso porque Roma queria que ele estivesse preso, como eu falei da outra vez que abordei isso. Ele não estava preso porque Nero queria prendê-lo, que era o imperador dessa época. Não era por causa disso. Paulo estava preso porque Deus assim permitia. Todas as coisas estão acontecendo nesse momento porque Deus permitiu que acontecesse nesse momento. Tudo aquilo que está acontecendo, nada daquilo que está acontecendo está fora do controle de Deus. A gente precisa aplicar isso no nosso coração. A gente fica até, vamos dizer assim, mais tranquilo, porque a gente sabe, peraí, se Deus está no controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E quando a gente fala isso surte um efeito muito grande no nosso coração. Uma vez eu só ouvi essa frase num dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu e o Cristiano tínhamos perdido um bebê, e eu vinha do trabalho para casa, e quando cheguei em casa, ela estava em casa, o pai dela saiu, um homem crente em Cristo Jesus. Quando ele chegou no portão, ele olhou para mim e falou assim: você sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Eu falei: sei. Aí ele me deu um abraço e foi embora. Eu não sei disso, os irmãos não sabem disso, mas que bom foi ouvir aquilo dali mais uma vez de uma pessoa. Aí eu falei: realmente, Ele sabe de todas as coisas. E aquilo entrou dentro de mim e produziu aquilo que precisava produzir, irmãos. Me acalmou, me aprumou. Eu estava assim num momento meio delicado da minha vida. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. A gente tem que aplicar isso em nossa vida. Que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Quer dizer, da maneira correta de andar como crentes, né? Nós temos aí um ministro que está sendo, o irmão Wilton falou até que ele foi aceito na sabatina, né? E ele está sendo colocado ali no governo, né? Na área da justiça. E quando ele foi indicado, usou-se o termo que ele é terrivelmente evangélico. Acho que uma coisa mais ou menos assim, né? Acho que é mais ou menos esse termo que usaram aí, né? Com intensidade de como aquele homem, ele vive a sua vida como crente em Cristo Jesus, aplicando o Evangelho de Deus em sua vida. Creio eu que deve ser assim, né? Essa interpretação. Mas olha que responsabilidade desse homem, não é? Esse homem vai ser observado por todos, inclusive por nós crentes em Cristo Jesus, porque nós queremos que realmente ele dê exemplo de vida cristã lá, né? Porque nós queremos que o testemunho dele seja verdadeiro, seja fiel, que ele realmente represente ali um crente em Cristo Jesus, que ele dê um testemunho verdadeiro da palavra de Deus, para que outras pessoas possam ver e ali ver a glória de Deus na vida desse homem. Então as pessoas vão estar observando essa nossa vocação cristã, né? A nossa vida cristã. No versículo 2, Paulo ele usa no versículo 2 aquilo que nós temos que aplicar na nossa vida, que isso daqui é importante. Quando as pessoas veem isso na nossa vida, isso daí é algo que representa muito no cristianismo, com toda a humildade. Irmãos, hoje em dia a gente fala assim: fulano é humilde. Então aquilo dali, quando a gente fala, aquilo vira um elogio para fulano, é tão humilde, né? Então aquilo vira um elogio, não é isso? A gente vê isso como
elogia uma qualidade de humildade numa pessoa, a gente elogia aquela pessoa. Até uma pessoa quando fala assim, olha, eu sou muito humilde, aí você vê que aquela pessoa é arrogante quando fala isso, né? É o contrário, né? Aí a gente vê que o contrário causa, né, não fica bem, né? A gente causa um mal-estar, vamos dizer assim, quando a pessoa ela é vista como soberba, né? Vamos dizer assim. Mas naquela época, quando uma pessoa era chamada de humilde, isso daí não era um elogio para a pessoa, não. Não era, não. A humildade, ela passou a ser virtude através do exemplo de Jesus Cristo. Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, e ali ele mostra a humildade desde quando ele nasceu. A humildade no nascimento, a humildade da sua vida, das suas atitudes, de quem ele era, do servo que ele foi de Deus em todos os momentos de seu ministério. E isso se tornou virtude através do cristianismo, porque o grego não olhava esse tipo de procedimento como algo a ser elogiado como virtude, não. Mas para o crente, quando nós cultivamos a humildade, né, o que é humildade? É a gente não pensar além do que aquilo que a gente acha que é. É mais ou menos isso, a grosso modo, que a gente tem que saber quem que a gente é. O que eu sou? Bom, eu sou o quê? Pó. Você é o quê? Ser humano falho. Você tem o quê? Necessidades, principalmente de Deus. Isso aí é humildade. Quando nós vemos a outra pessoa e não nos achamos melhor do que aquela outra pessoa, isso é humildade, tá? Então são várias características que demonstram a humildade, a mansidão. A gente precisa ter muito cuidado, né, no nosso procedimento, se nós formos falarmos de maneira explosiva, se nós formos agressivos na maneira de falar. Isso não é característica do crente. A longanimidade, o que é longanimidade? O termo já diz longo ânimo, né? A gente tem que ter paciência. Longanimidade é paciência. Quando o crente fala assim, eu tenho um pavio curto, opa, peraí, o crente não pode usar esse termo, que ele tem pavio curto. Peraí, a palavra de Deus não ensina isso. Teu pavio tem que ser muito longo, porque isso é longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Irmão, suportar não é olhar para aquele irmão e falar assim, carne de pescoço, eu tenho que ficar com ele aqui mesmo, dentro da igreja, ou unha encravada do corpo de Cristo, né? A gente às vezes pode usar até esse termo, né? Aquele se faz parte do corpo é a unha encravada, né? E a gente ficar, e pior que suportar não é isso, pior não, é melhor, né? É uma maneira da gente falar, né? Não é isso. Suportar em amor é você ainda ajudar aquela pessoa, se ela é difícil, você ainda tentar ajudar ela naquela dificuldade dela. Ser crente não é fácil não, irmãos. Mas olha só, nesse versículo 2, quantas pessoas dizem assim, mas eu não sou assim, minha característica é essa. E aí pega esse texto e fala assim, eu sou sanguíneo, eu sou não sei o quê, eu sou, né? Não tem uns termos assim que as pessoas usam, né? Eu sou colérico, usa esses termos. Isso vem de um livro aí de psicologia, as pessoas leram muito isso daí, e dentro da igreja a gente traz isso. Só, irmãos, que voltando à mansidão, quando a gente fala assim, aquele cachorro ali é manso, espera aí, não estou comparando os irmãos com cachorro não estou não, mas quando a gente fala assim, aquele cachorro ali é manso, tá, mas se aquele mesmo cachorro ele não tivesse sido tratado no meio das pessoas, ele não tivesse tido contato com as pessoas, ele não tivesse sido
preparado para dominar os seus instintos de animal. Ele colocaria toda aquela raiva que lhe era característico para fora. Então ele foi amansado, ele é manso. E o que nós temos que fazer comparando, não os irmãos, eu me comparando a esse animal? Vamos fazer assim. Se nós achamos que é um instinto animal que está dentro de nós, que é humano, que é carnal, que é carne, o que nós devemos fazer? Irmãos, o que são essas características aqui? Da onde vêm essas características? Vêm dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22. Vamos lá rapidinho? Depois a gente volta para o texto novamente. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando alguém coloca a culpa numa característica sua, ele precisa rever isso aqui, porque nós precisamos ser dominados e amansados pelo Espírito Santo de Deus. Essas características nós precisam mudar e dar espaço ao Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida. Porque senão, se nós rompermos com essas atitudes que estão lá em Efésios, que a gente acabou de aprender agora, como andar de acordo com a vontade de Deus, ou com a vocação que nós somos chamados, irmãos, nós vamos estar na carnalidade, nós não vamos estar no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito e ter essas características, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3 diz assim: esforçando-vos diligentemente, outra palavra com intensidade, sem desistir, nos esforçar sem desistir, por perseverar na unidade do Espírito. Irmãos, vocês não fazem a unidade do Espírito. Nós, como igreja, nós não fazemos a unidade do Espírito. O texto aqui está dizendo para nós preservarmos. A unidade do Espírito se dá através do Espírito Santo de Deus. Ele, quando Ele nos chama, quando Ele nos chama como igreja, quando Ele nos coloca dentro do corpo de Cristo, Ele fez a unidade, Ele nos uniu, porque nós temos um só Espírito. Nós vamos ver isso aqui também nesse texto, mas nós temos que preservar a unidade do Espírito, que se nós não fizermos isso, nós vamos estar atrapalhando o corpo de Cristo. E a gente tem que preservar isso aonde? Olha o que diz o texto do Espírito, no vínculo da paz. Eu preciso ter paz com os meus irmãos. Eu não posso fomentar nenhum tipo de inimizade. Eu não posso. Para que o quê? A unidade do Espírito não seja atrapalhada, para que eu preserve a unidade do Espírito, porque é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento da igreja. A igreja, quando cresce, ela cresce, as pessoas se convertem através do Espírito Santo de Deus. Nós só fazemos a parte como igreja, como órgão, né? Que nós temos ali a nossa função dentro da igreja, só fazemos essa parte. Como pedra, né? Pequenas pedras que são colocadas no edifício de Deus, nós somos essas pedras para a edificação do corpo do edifício
né, que vai se edificando. Paulo também fala nisso no livro de Efésios, né, nos primeiros capítulos, como nós aprendemos, mas nós temos que preservar isso no vínculo da paz. No versículo 4 diz assim: há um só corpo. Aí, irmãos, entra a unidade. Olha como é que Paulo está ensinando como nós devemos andar, tá? E aí nós temos que ser uniformes. Unidade uniforme. Uniforme é o quê? Quando a gente fala de uniforme, a gente se lembra de colégio, onde todo mundo usa uma mesma roupa, né? E a gente vê que quando é num desses países asiáticos, parece que é todo mundo igual. Quando todo mundo está com uniforme. Eu não sei como é que os pais identificam os filhos ali, quando sai da escola. Porque os asiáticos são muito parecidos, ainda estão com uniforme. Aí você olha assim, meu Deus do céu, o que é criança? Né? Deve ter uma confusãozinha, mas eles dizem que não, são tudo diferentes uns dos outros, tá? Mas agora o brasileiro não, o brasileiro parece que ele é uma mistura de todo mundo, né? Num país só. A gente olha para alguém, a gente olha para a irmã Edna, por exemplo. Uma Edna confundida com uma alemã tranquilamente, né, irmã Edna? Alemã purinha, é ruim de ser brasileira, né? A gente pode, né, confundir tranquilamente um brasileiro com qualquer outra nacionalidade, porque nós somos uma mistura de todos os povos, né? Mas não é uniformidade, não é todo mundo pensando igual, a gente pensa diferente, temos características diferentes, maneiras diferentes um é ligado na tomada, outro é desligado da tomada, né? Um é mais amoroso, o outro se afasta mais um pouco, o outro gosta de abraçar, o outro gosta de apertar a mão, né? Cada um tem a sua característica, mas nós somos um. Paulo está dizendo isso. Um em quê? Ele começa a dizer: há somente um corpo, uma igreja, que ele está dizendo, um corpo. Há um Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Como também fostes chamados numa só esperança. Qual esperança? Esperança de vida eterna. Esperança de vida eterna. Esperança da ressurreição. Esperança de fé que está sempre esperando o melhor de Deus na nossa vida. Por que não? Esperando sempre aquilo que Deus tem para nos dar também. Um só Senhor, que é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo. Os irmãos vão pensar assim: nós estamos numa igreja batista, e então o batismo tem que ser por imersão. Irmão, não, claro que não. Batismo pode ser por aspersão, pode também. Não fere o Evangelho de Jesus. A pessoa não vai ser menos crente porque foi aspergida. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que em dado momento teve que ser por aspersão mesmo. As pessoas vinham com uma cumbuca e molhavam a cabeça das pessoas. Naquele dia que Paulo pregou, o primeiro sermão dele, 3.000 pessoas se converteram. Ele batizou os 3.000 em água naquele dia, em Jerusalém. Difícil. Então os comentaristas dizem: naquele dia eles devem ter usado também. E por que não? Mas o batismo aqui tem que ser com água? Tem que ser com água. A Bíblia orienta isso, tá? Mas o batismo aqui é em Jesus. Nós somos batizados nele, nós morremos nele e nós ressuscitamos nele, uma nova vida. Esse é o batismo. Nós não podemos achar que uma igreja, porque não batiza igual a igreja batista, eles são menos que... Não, é tudo uma igreja. Tudo uma igreja, tá? Nós podemos divergir de alguma coisa doutrinária. Vai mandar aquela pessoa para o inferno? Claro que não, irmãos. Que é isso?
Não pensa assim não, tá? Porque nós não podemos ser hereges, mas agora nós podemos errar em alguma coisa doutrinária, sim, uma interpretação, mas Deus vai mandar aquela pessoa ir para o inferno? Não, ele é um crente em Cristo Jesus, tá? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, tá? Então não tem ninguém diferente na casa do Senhor, ninguém que tem mais espírito e menos espírito. Agora, uma coisa que hoje, na hora de sair do trabalho, um dos colegas viraram para mim e falaram assim: pastor, tá, tudo bem, a pessoa, ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus na hora que eu estava saindo. Eu falei: sim, foi, crente em Cristo Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo de Deus, porque o crente, ele precisa ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, senão ele não é crente. Aí sim, mas a gente tem que alimentar mais o Espírito, né? Porque quando a gente alimenta a carne, ela fala mais alto. Eu falei: claro, com certeza, né? E a gente precisa dar realmente toda a liberdade para o Espírito Santo agir em nossa vida. Que Deus nos abençoe, amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos e logo após nós estaremos encerrando o culto dessa noite. As irmãs que estão aqui, que não estão de carro, tá? A gente pode dar uma carona nas irmãs, não vão embora, a gente pode rapidinho ali levar as irmãs, tá bom? Não vai embora não, que a gente vai dar aquela carona amiga, tá bom? Para vocês não saírem na rua aí e ser perigoso. Irmã Juraci também, né? Vai ter uma caroninha também para levar a irmã, tá bom? Então os irmãos que estão aí. Você já alugou o carro dele? Já? Então tá bom. Quanto é que tá pagando? Quanto é que você está cobrando a passagem ali? Quanto é que você está cobrando a passagem? Vou cobrar também das irmãzinhas aqui o mesmo preço, para ficar igual. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós louvarmos ao nosso Deus. Nós vamos cantar um cântico chamado Emaús. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos
perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, nos nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar e reconhecemos quem tu és. 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 Amém. Nós vamos cantar mais um louvor e logo após nós estaremos encerrando o culto. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Irmãos que querem bater palma, pode bater palma. Tocar-te, pra fazer
possamos fazer com intensidade aquilo que o Senhor precisa que nós façamos com a nossa vida, Pai. Que sejamos realmente crentes de verdade, que possamos realmente ser reconhecidos como tal, mas que o Teu Espírito Santo possa estar cada vez mais nos transformando, para que nós possamos tirar tudo aquilo que faz parte da nossa natureza e viver a natureza de Cristo em nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar a isso, Pai. Que a Tua palavra, Pai, que tem nos ensinado tanto, possa mudar a nossa vida. Nos ajude, Pai, para que ela possa encontrar morada em nosso coração e aplicação em nossa vida, Pai. Esvazia-nos de nós, enche-nos do Senhor, no nome de Jesus. Amém.